Olá, gente, a paz do Senhor, boa noite, boa madrugada para vocês, início de madrugada. Nós estamos aqui para falarmos da palavra de Deus, para orarmos um pouco. E eu quero convidar você para nos acompanhar nessa oração, para dobrar os seus joelhos também conosco e clamar a Deus, porque eu tenho certeza que Deus ele é poderoso para encher as nossas vidas, Ele é poderoso para nos abençoar. E já são 0h01 aqui em São Paulo. Nós vamos meditar em um versículo da palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, Lucas 18, versículo de número 2. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava algum homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito aos homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para que enfim não volte a me importunar. E disse o Senhor: ouvi o que diz um injusto juiz. Ou seja, e disse o Senhor: ouvi o que diz o justo juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que aclamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará o Senhor justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Meus irmãos, quando a gente, antes de começar a orar, eu gostaria de meditar, porque orar é um desafio. Não é fácil orar, não é fácil orar. Orar é um desafio muito grande. Clamar a Deus. Só um minutinho. Clamar a Deus requer de nós muita força de vontade. Requer de nós, irmãos, renúncia. Porque nós clamamos a um Deus que nós conseguimos contemplar Ele por meio da fé. Algumas pessoas só conseguem clamar aquilo que elas podem apalpar, aquilo que elas podem tocar. Mas Jesus disse: bem-aventurado aqueles que antes de ver creram. Bem-aventurado não os que viram, mas os que creram. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas são as provas das coisas que a gente espera. Por que é difícil orar? Porque quando eu falo com alguém, eu estou vendo esta pessoa. Quando eu estou comunicando com alguém, ou eu toco nessa pessoa, ou eu converso, ou eu apalpo, ou eu abraço. Mas quando você ora, você é o tipo de pessoa que você precisa ter fé de crer que tem um Deus maior do que os seus problemas, maior do que as suas limitações, maior do que as suas dificuldades. E essa pessoa, ela é capaz não apenas de te ouvir, mas também de te responder. Nós precisamos ter fé, porque se nós não tivermos fé, muitas pessoas vão dizer: mas para que eu estou ajoelhada? Ou por que eu estou com a minha boca no pó? Ou por que eu estou derramando lágrimas se eu estou sozinha dentro deste quarto? Se eu estou sozinha dentro dessa sala? Se eu estou sozinha na beira dessa cama? Só que eu quero que nesta madrugada você creia que você não está sozinho. Nós nunca vimos e ouvimos um Deus tão perto como o Deus que a gente serve. A Bíblia diz que ainda que uma mãe esqueça do teu filho que tenha dado à luz, todavia ele não se esquecerá de nós. E a maior prova que ele não se esquece de nós é quando ele escuta e ele responde às nossas orações. A Bíblia vai dizer que havia numa cidade um certo juiz, um homem de poder, um homem de posse, um homem de autoridade, um homem que tinha poder na palavra, porque ele dava ordem, as pessoas obedeciam, a palavra dele mudava situações e mudava rotinas. E a Bíblia diz que uma mulher todos os dias chegava diante dele e pedia para que ele fosse feito a ela justiça. E aquela mulher, todos os dias ela batia na porta daquele moço e falava: olha, eu preciso que o Senhor me faça justiça. Eu preciso que o Senhor me atenda. E hoje ela foi, amanhã ela retornava, no terceiro dia ela retornava. E ela incomodou tanto aquele homem que chegou uma hora que ele disse: ainda que eu não temo a homem nenhum,
eu farei justiça a essa mulher, para que não me incomodes mais, para que eu não tenha ela mais aqui na minha porta. E a parábola vai dizer da seguinte maneira: se essa mulher, todos os dias ela ia diante daquele homem que era, ou seja, era um homem de posse, era um homem de autoridade, mas não era um homem compassivo, não era um homem misericordioso. Se todos os dias aquela mulher ia diante daquele homem que tinha um coração duro e ela conseguiu romper com a dificuldade e conseguiu mudar o pensamento daquele homem em relação a ela, o que dirá quando crentes clamam ao seu Deus? O que dirá quando nós, servos de Deus, clamamos esse Deus que Ele é misericordioso? Esse Deus que é cheio de graça e de bondade. E a Bíblia diz: se esse homem, sendo mau, ele fez justiça a essa mulher, quanto mais o vosso Pai que estás no céu. Será que Ele não vai fazer justiça àqueles que clamam a Ele de dia e de noite? Será que o Senhor Ele vai permitir, minha irmã, que você passe minutos ou horas, ou talvez dias de jejum em lágrimas e não te atenda? Esse Deus não é assim. O Salmo 115 diz que alguns homens clamam a deuses que têm boca, mas não podem falar. Têm olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Mas em toda a Bíblia você vai ver a excelente ação de Deus. Ele move com as suas mãos, porque Isaías diz que a mão dele não está encolhida para que possa salvar. Ele escuta com os ouvidos, porque nem os seus ouvidos estão fechados para não poder nos ouvir. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Em Daniel 2:22 diz que Ele revela o profundo, o oculto e o escondido. O salmista Davi, no Salmo 139, ele vai falar sobre a onisciência de Deus, sobre a onipresença de Deus e sobre a onipotência de Deus. Ele diz: para onde fugirei da sua face? Se eu subo aos céus, ali eu te encontro. Se eu desço ao abismo, lá eu te acho. Para onde me esconderei do teu espírito? Ou seja, Deus Ele está te vendo aonde você está. Você pode estar agora numa comunidade,